Olá pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar de um conto muito bom chamado O Aniversário da Infanta, do Oscar Wilde, que eu li nessa edição aqui da Folha de São Paulo. E é uma edição bilíngue, mas eu li apenas a tradução. E Oscar Wilde, ele escreveu duas coletâneas de contos, fábulas, historinhas, que ele escrevia para os filhos dele. Ele queria passar bons ensinamentos, bons preceitos morais para os meninos dele. Então, ele criou histórias como o conto O Príncipe Feliz, O Filho da Estrela e O Aniversário da Infanta, que se parece uma fábula. E vai contar a história dessa infanta, que é uma princesa mimada, que vai comemorar o seu 12º aniversário, com toda a ostentação, pompa e circunstância que ela tem direito. E o pai dela, o rei, ele é muito deprimido porque ele é viúvo. Então, quando a esposa dele morreu, a rainha, ele embalsamou o corpo e colocou numa capela. Então, ele sempre vai nessa capela ficar lá sozinho, chorando. Então, é um conto que a gente percebe que não tem muita coisa de feliz, não, apesar de ser aniversário, festa, ornamentos, etc. E uma coisa bem comum nos textos do Oscar Wilde, em outros textos do século XIX, claro, é essa coisa de descrever minuciosamente os ambientes, as personagens, os ornamentos que cercam, que fazem parte da narrativa, enfim. O Oscar Wilde ele faz isso muito bem e de uma maneira que não é cansativo, não é maçante, até porque a gente sabe que é um autor que ele tematizou muito a questão da beleza. O que é belo aos olhos, ao ser humano? Então, tudo aquilo que emanava beleza, uma coisa que você gostasse de apreciar, ele tematizava, ele descrevia muito bem. Tanto é que no seu livro mais famoso, Retrato de Dorian Gray, essa questão da beleza vai custar muito cara ao protagonista, claro. Então, eu estou falando isso só para confirmar que aqui também tem muito disso, de descrever as vestes das personagens, o ambiente, né, do castelo, enfim. E principalmente no quesito do vestuário das personagens, ele vai enumerar, né, o quanto que era rico, o quanto que eram perfeitas as vestes da infanta, né? Ela usava roupa de seda, cetim, tinha um leque dourado, prateado. Então tem muito disso aqui também. E a infanta, ela comemorou o 12º aniversário dela, e nesse dia ela podia chamar quem ela quisesse para brincar com ela, porque no resto do ano ela só podia brincar com as crianças da mesma classe social, que não digo classe social, mas o mesmo nível é, econômico que elas. Então, nesse dia o pai dela deixou com que ela brincasse com quem ela quisesse. Então, no aniversário dela vai ter muita festa, vai ter uma encenação de touradas, não touradas de verdade, uma encenação teatral mesmo de touradas. E eu não sei como que chama aqueles homens que ficam soprando uma flauta, e sobe uma serpente, vai ter teatro de marionetes. Então é tudo muito animado. Só o que vai mesmo é causar um alvoroço, uma animação maior ainda, é quando aparece um anão dançando. Então o anão ele desperta a alegria de todos. Só pela uma questão nada é favorável para ele, ou seja, ele está sofrendo um bullying, as pessoas estão se divertindo às custas desse pequeno anão. E especialmente a infanta, ela vai se divertir mais ainda, né? Porque ela é a princesa, ela é mimada. Então, quando ela vê um anão com todo aquele aspecto grotesco, né, pelo físico dele, desfavorecido, ela começa a dar risadas e se sentir mesmo merecida, com merecimento de ter aquele anão fazendo peripécias para ela se sentir bem às custas de rir da cara do anão, claro. Não sei se ficou bem claro, mas é mais ou menos é isso. E na questão da fábula, acontece que os outros animais, as flores, elas começam também a rir, a criticar, a tecer duras críticas ao anão. Ah, ele não se enxerga, que ele é muito feio, como que ele consegue ficar
soltando cambalhotas, dando risada, como que ele é feliz, já que ele é tão desfavorecido. Então tem essa questão de... não deixa de ser um certo bullying. Eu até separei um trecho que eu achei bem interessante, que é esse aqui. Os lagartos também gostavam muito dele, do anão. E quando ele se cansava de correr e deitava na grama para descansar, brincavam e sassaricavam em cima dele, tentando diverti-lo da melhor maneira que podiam. Nem todo mundo pode ser tão lindo quanto nós, lagartos, gritavam. Seria querer demais. E, embora pareça absurdo dizer isso, na realidade ele nem é tão feio assim, desde que a pessoa feche os olhos e nunca olhe para ele. Claro. Os lagartos eram extremamente filosóficos por natureza e com frequência ficavam juntos horas e horas pensando. Isso quando não tinham mais o que fazer, ou quando o tempo era chuvoso demais para saírem. As flores, porém, ficaram muito incomodadas com o comportamento deles e também com o dos pássaros. Isso só mostra, diziam elas, o quanto essas correrias e voos incessantes têm como efeito a banalização. Pessoas bem-nascidas sempre ficam exatamente no mesmo lugar, como nós. Ninguém nunca nos viu pulando para cima e para baixo pelas alamedas, ou galopando como doidos pela relva atrás de libélulas. Quando realmente queremos mudar de ar, chamamos o jardineiro e ele nos leva até outro canteiro. Isso é digno e é como deve ser. Mas pássaros e lagartos não têm noção do que é sossego. E na verdade, os pássaros nem endereço fixo têm. São réis vagabundos como os ciganos e deveriam ser tratados exatamente do mesmo modo. Então empinaram o nariz com uma expressão bem arrogante e acharam ótimo quando, após algum tempo, viram o anãozinho sair aos tropicões da relva e cruzar o terraço até o palácio. E é um conto ou uma fábula que claramente que não está restrita somente ao público infanto-juvenil, ou seja, é um texto que traz para um adulto como eu uma reflexão bem interessante. Ou seja, o Oscar Wilde ele é também bem irônico, ele faz umas críticas bem mordazes ao comportamento das pessoas, né? Ou seja, usando para isso animais e plantas para passar esse ensinamento, ou seja, é o objetivo de uma fábula. E o anão ele tem um final, diria assim, né, bem surpreendente, ou seja, é um conto que te surpreende mesmo, não é uma fábula, entre aspas, qualquer, ou seja, tem aquele quê de criativo, de irônico, de mordaz, que o Oscar Wilde sabe fazer muito bem nas narrativas dele. Então, essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse texto, me diga o que achou nos comentários, e é isso.